Você já imaginou que uma impressora de filamento, sim, uma Ender 3, uma impressora normal, galera, como qualquer outra, uma impressora de entrada, consegue imprimir coisas desse tamanhozinho? É impressionante, gente. Isso é incrível, tá? Antes eu achava que isso daqui era só para resina, só que não, galera. A gente consegue sim imprimir coisas minúsculas numa impressora de filamento. Se você quer saber como, fica nesse vídeo até o final. Então, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Criar 3D, meu nome é Yuri Gasperini e hoje, meu povo, nós vamos ver um negócio que eu fiquei simplesmente de cara, galera, de cara mesmo, tá? A gente trocou o bico da nossa impressora para fazer alguns testes e eu estava usando um bico 0.5, né, que é o bico padrão que eu uso aqui normalmente, e colocamos um bico 0.2, galera, tá? É o único bico aí que, né, menor que isso é só 0.1, tá? Mas 0.1 já fica muito hardcore, até em 0.2, galera. A coisa já é incrível, tá? E essas pecinhas são tão pequenas, gente, tão pequenas, que tá difícil aqui de eu até mostrar para vocês. Eu vou deixar fotos aqui no vídeo enquanto eu vou falando de cada peça, pra vocês conseguirem enxergar o tamanhozinho dessa brincadeira. Galera, basicamente o que acontece aqui? Nós temos peças aqui entre, olha isso aqui, cara, 5 milímetros, que eu acho que não vai dar nem para ver na câmera, 5 milímetros e 4 centímetros, que são essas peças aqui, tá? Galera, eu fiquei simplesmente sem palavras para descrever essas peças, tá? Vou deixar agora, na verdade, algumas fotos passando aí para vocês verem. Primeiro, eu quero mostrar esta pecinha aqui, esse andarilho aqui, né? Esse andarilho, gente, ficou muito interessante, cara. É claro, galera, vocês estão vendo aí que o detalhamento, ele não é perfeito, né? Mas, galera, isso é uma peça de 4 centímetros. É muito pequenininho, gente. Muito pequenininho. Olha como é que dá pra gente ver os detalhes da bota, da mochila. Como é que o chapéu ficou perfeito, cara. Dá pra ver até o nariz do bichinho, velho. E, gente, isso daqui tem detalhamentos muito menores do que 0.2 milímetros, tá? Muito menores. Incrível. Esse outro aqui, o assassino também, galera, ficou muito legal. Olha a máscara desse bichinho. Claro, olha só, a espada dele, a faca dele saiu com algum problema, tá vendo? Lá nessa besta, a besta ficou muito boa, cara, ficou quase perfeita. Tem uma bolinha a mais ali. Nada, galera, que uma lixazinha, né, e bastante paciência para não quebrar nada aqui, resolva. Cara, dá para ver até o bolso dele, é muito bizarro. E a qualidade da impressão tá muito excelente, gente. Muito incrível, muito incrível. Agora eu vou deixar mais uma peça aqui, que vai ser esse castelinho aqui, ó, que nós imprimimos. Olha o detalhamento disso, galera. Olha esse castelinho, velho. A menor delas, galera, eu vou passar para as menores, tá? As menores delas foram essas duas pecinhas aqui, que são uma cidadezinha e uma edificação de tipo uma fortaleza. Também, galera, essas peças têm 5 milímetros, 6 milímetros. Isso é muito pouco, gente. Isso é uma pecinha, assim, absurdamente pequena, tá? E, por fim, a gente tem esta peça da cidade e ela minúscula. Claro, galera, olha só, né? A gente consegue ver que a minúscula é uma cidade. Mas, a gente não consegue ver nada, né? Claro. O detalhamento dessa peça não ficou bom, né? Lógico, gente. Olha o tamanho disso. Isso daqui tem coisa de 4 milímetros de tamanho. Gente, isso é muito pequeno. Ou sério, eu tô olhando aqui a olho nu e eu não consigo nem ver os detalhes a olho nu. Nem se tivesse, eu acho que eu não veria, velho. Pra ser sincero pra vocês. Tá? E essas estradinhas aqui também ficaram muito fera, cara. Muito fera. As estradinhas muito legais. Ideias muito boas, gente. E agora eu quero comentar um pouco com vocês sobre toda essa nossa brincadeira aqui. Gente, bico 0.2. É difícil de imprimir, Yuri? Olha, sim, né? É claro, muito mais complicado de imprimir do que um bico 0.5, né? Muito mais. O maior problema desse bico, galera, é que ele pode entupir com muita facilidade, tá? Então, existem algumas complicações, né, que a gente tem que fazer, vamos dizer. Primeiro a gente tem que colocar um filtro, desculpa, um bico. A gente tem que botar um filtro, tá? Pra ter certeza, gente, que nenhuma partícula vai sair do filamento lá de cima e vai enfiar lá no bico. Porque qualquer coisinha, gente, qualquer poeirinha vai entupir esse bico, tá? Com certeza. Então o filtro é muito importante, tá? Anotei isso.
E a velocidade, galera, nós estamos aqui tratando com detalhes minúsculos, tá? Muito minúsculos. Se você colocar uma velocidade alta aqui, não vai rolar, tá? Então, galera, velocidade baixinha, tá? Mas, o que eu vou falar para vocês, gente, o maior segredo aqui para a gente conseguir imprimir coisas desse tipo aqui, tá? Numa impressora FDM, é o quê? Calibrações, galera. A nossa impressora tem que estar perfeitamente calibrada, tá? Eu falo perfeito, é perfeito mesmo, tá bom? Não pode ter nenhum empeno, não pode ter nenhuma falha de nivelamento, a extrusora tem que estar muito legal, tá? O material tem que estar bem dominado, tá bom? Eu recomendo tudo que for em PLA, é o material que eu recomendo para vocês, por quê? Porque o PLA ele é mais fluido, então você vai conseguir que a sua extrusora empurre esse filamento no bico, tá? Se você colocar um bico, por exemplo, um Tritan com bico 0.2, ele não vai imprimir direito, tá? Por quê? Porque é um material muito duro. Então, galera, PLA mesmo é um material para a gente imprimir esse tipo de coisa, tá? E eu recomendo realmente que vocês dominem, tá, o material primeiro e dominem a calibração. Se vocês não sabem, não têm ideia de onde começar, galera, já clica aqui embaixo, já se inscreve lá para a próxima turma do nosso curso, tá? No nosso curso a gente ensina tudo isso, galera, do início ao fim. E esse módulo aqui com certeza vai estar disponível, é o próximo módulo que eu vou adicionar, porque eu fiquei muito animado com esses resultados, beleza? Agora, Yuri, você está me dizendo então que a gente não precisa de uma impressora de resina? Que a gente pode imprimir tudo em FDM? Não é bem assim, né? É claro, galera, vocês viram pelas fotos que eu fiquei realmente impressionado, tá, com isso daqui. Impressionado. Mas existe limite, existe um limite. Por exemplo, essas figuras eu imprimi numa altura de camada de 0,1 milímetro, tá? 0,1 milímetro. A qualidade é muito boa? É, mas a resina ela chega até 0,025 milímetros, é 4 vezes mais preciso, tá? Então, galera, para peças muito minúsculas, como essa daqui, ó, que eu vou deixar para vocês, essa foi uma peça de 5 milímetros que tem um detalhamento de uma peça dessa de 4 centímetros, tá? E essa peça vocês já vão ver que a nossa impressora não deu conta do recado, nem com um bico de 0,2 milímetros. Mas, gente, olha o tamanho desta peça, é uma coisa absurdamente pequena, é ridiculamente pequena essa peça, tá? Então, existe um limite sim na FDM. Qual que é o pior problema, gente, da FDM, quando a gente quer imprimir miniaturas desse tipo aqui, na verdade? É a imprecisão do nosso sistema de movimentação, tá? Se vocês forem pesquisar aí, existe um erro, né? Existe um erro no nosso sistema de movimentação, ele não é perfeito. Se você manda ele, por exemplo, mover 10 centímetros, ele pode mover tanto 9,9 quanto 10,1, tá? É mais ou menos isso. Pouco menos, se estiver bem calibradinho, você consegue até uma precisão maior, de coisa de 5 centésimos de milímetro aí. Mas assim, gente, só se estiver muito perfeito mesmo, tá? Eu gosto de trabalhar, eu acho que assim, o aceitável é 1/10, tá? 1/10 de milímetro é o aceitável para as impressoras de entrada. Mas, galera, aqui, numa pecinha desse tamanho, 1/10 de milímetro faz toda a diferença, tá? Toda mesmo. Todos os detalhes de uma peça de 4 milímetros como essa daqui, gente, tem 1/10 de milímetro, entenderam? Qualquer coisa a gente pegar aqui, o nariz, teoricamente, né? Aqui nem apareceu o nariz direito, que eu não estou vendo também, precisaria de uma lupa para ver esse negócio aqui. Mas qualquer coisa que ela tem que fazer aqui, galera, essa imprecisão, ela vai meio que dar uma desconfigurada na nossa figura, né? Então, gente, a resina, ela tem sim uma superioridade de miniatura, isso é inegável, tá? Inegável. Mas, gente, eu fiquei realmente impressionado, tá? Realmente impressionado. Porque se você tiver com a impressora muito bem calibradinha, colocar um bico 0,2, cara, você consegue imprimir sim miniaturas, tá? E com muita qualidade. E isso aqui, gente, tá? Isso daqui, eu ainda não coloquei um bico 0,1, tá? Que seria 2 vezes mais preciso do que isso daqui, tá? E eu poderia ainda usar a configuração que a minha impressora permite de 50 microns, galera, que é 0,05 milímetros a altura de camada. Isso é muito bizarro, isso é muito preciso. Qual que é o problema, Yuri? O problema é que nessa precisão, gente, isso é tão preciso, tá, que o sistema de movimentação, a imprecisão do sistema de movimentação começa a fazer muita diferença. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem uma precisão de 0,1 milímetros, tá? Quer ver? Até vamos fazer a conta aqui, ó. Se você tem uma precisão de 0,1 milímetros, tá? E a sua camada tem 0,05 milímetros, a sua imprecisão é
o dobro, né? Ou melhor, o quanto a sua impressora é precisa, o erro, vamos falar de erro, o erro de precisão da sua impressora é 2 vezes maior do que a altura de camada que você está pedindo para ela fazer. Então, galera, basicamente o que vai acontecer muitas vezes é que o bico não vai levantar somente 0,05 milímetros, que seria a altura da camada. E sim, vai levantar, sei lá, 0,1 milímetro em uma camada, na outra ele vai 0,8, aí na outra ele vai 0,03, entendeu? Então, esse é um grande problema, quando a gente quer usar a nossa impressora numa qualidade superior à de 0,1 milímetros, né? Que é, inclusive, a qualidade máxima de várias impressoras, porque por causa desse problema, tá? Show! Yuri, mais alguma super dica aqui para a gente imprimir nesse tamanho de bico? Galera, a minha maior dica é cuidado com entupimentos, diminua a velocidade e vocês vão ver que o material ele tende muito mais a se colar no bico. E mais um grande segredo, tá? Se você ficou até aqui, eu vou te contar mais 2 grandes segredos, tá? Tem mais 2 grandes segredos aqui. O primeiro é o seguinte, galera. Como é muito fininho o filamento que sai ali, você precisa forçar um resfriamento muito maior nesse filamento. Por quê, gente? Porque, ainda mais nesse primeiro bar que eu aprendi isso, ó. Olha só, o lado que está apontado para o cooler resfriou muito bem. O lado que não estava apontado para o cooler não resfriou bem. E ele teve um problema sério ali, ó, das camadas desmanchando, tá vendo? Por que isso, galera? Porque é muito fino, gente. É muito fino. Então, a gente precisa garantir um resfriamento forçado maior, tá? Por isso, se você quer imprimir esse tipo de coisa, verifique se seu cooler está muito bem, tá pocando mesmo, tá? E já te recomendaria trocar o seu cooler e colocar um cooler radial, tá? Ou até 2 coolers, para você não ter esse tipo de problema, tá bom? E agora, galera, eu quero falar o que a gente pode fazer com isso, né, Yuri? Porque vocês sabem que eu gosto muito da gente pensar no produto, galera. No produto que a gente pode fazer com esse tipo de objeto, né? E, galera, não sei se eu já contei isso pra vocês em algum lugar, mas eu tinha um jogo, galera. Olha que loucura! Eu e um amigo meu, a gente tinha desenvolvido um jogo uma vez na nossa vida. Isso já faz uns 3 ou 4 anos. E era um jogo de tabuleiro, um RPG, galera. E um RPG incrível, tá? Era muito divertido mesmo. Eu joguei muitas horas, me diverti muito. Qual que era o nosso problema? As porra das peças. Esse era o problema. E, na verdade, foi por isso que esse jogo não saiu do papel. Tá? A gente fez um protótipo, mas tudo em papel. Né? Por quê? Porque a gente não tinha como fazer peça. O que era a peça, Yuri? Era a cidade, era Fortaleza, tá? Era a estrada. E eu decidi fazer exatamente essas estruturas para ver como elas ficariam. Né? Então, todas elas estão aqui, ó. Estrada, cidade, Fortaleza. A gente tinha umas casinhas também, assentamentos que a gente chamava. Os exércitos, né, que a gente tinha, os barcos. E, galera, nisso eu fiquei realmente espantado com a possibilidade disso daqui, tá? Gente, inclusive na época, a gente até entrou em contato com algumas empresas desenvolvedoras de jogos, tá? Tipo a Grow, né, uma puta empresa, né, que é desenvolvedor de jogo. E, enfim, muito mais complicado do que a gente imaginava mexer com esse tipo de empresa, né? Mas a gente foi caçar quem que poderia produzir essas peças para a gente. E a gente entrou na mesma questão de sempre. Fábricas que falaram que a gente ia ter que fazer molde para produzir isso, né? Porque não teria outro jeito de produzir isso. Só que, com a impressão 3D, galera, a gente consegue produzir isso perfeitamente. Gente, vocês imaginam você ter uma impressora, você inventa um jogo, cara. E olha que esse jogo, esse brother, ele é um francês, galera. Olha só, ele voltou para a França e a gente ainda está desenvolvendo esse jogo, tá? Em off, vamos dizer assim. Eu mandei isso aqui para ele ficou muito animado, galera, porque isso aqui é realmente a chance da gente conseguir fazer as peças do nosso jogo, imprimir até o mapa do nosso jogo. Você imagina, cara, imprimir um mapa, mano. Imprimir um mapa 3D, cara. Você já viu um jogo com mapa 3D? Pois é, mano, eu também nunca vi um jogo com mapa 3D, mano. A primeira pessoa que fizer um vai ganhar dinheiro, tá bom? Porque não existe, galera. Beleza? Simples assim, não existe, tá? E ele ficou muito animado e eu fiquei muito animado também, galera. Você imagina você ter uma impressora ali imprimindo o jogo, galera. A gente mostrou aqui esses dadinhos, ó. E isso complementa a ideia dos dados, cara. Você pode imprimir literalmente o jogo inteirinho, do início ao fim, tá? Com a impressora 3D, não precisa de mais nada, entenderam?
Não precisa de mais nada, galera. Isso é muito legal, velho. Muito legal. Claro, pode ser que você queira uma caixa? Pode. Mas você também pode imprimir a caixa do seu jogo, velho. Tá? Claro, vai ficar aí, talvez demore muito tempo, né? Mas, gente, eu fiquei impressionado por causa do seguinte. Essas pecinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, que são várias casinhas, ó. Várias casinhas e várias estradinhas que a gente usaria no jogo. Isso demorou... Quanto que demorou? Foi pouco tempo, galera. Isso aqui demorou, foi tipo 1h30 para imprimir, tá? Essas daqui. Essas aqui um pouco maiores demoraram mais, tá? Coisa aí de umas 5 horinhas, 6 horinhas. Mas, gente, isso significa aí basicamente que com uns 2 ou 3 dias de impressão, e não estou falando do dia inteiro, né? Porque se a gente pensar num dia inteiro, seriam uns 2 dias aí tranquilo. Talvez com o mapa 3, né? Com o mapa 3. 3 dias, galera, você conseguiria imprimir um jogo inteiro com talvez centenas de peças, né? Claro, depende do tamanho da sua peça, depende como você quer fazer as peças, né? Em que qualidade você quer fazer as peças. Aqui eu fiz tudo em qualidade 0.1, né? Eu poderia ter feito em qualidade 0.15, poderia ter aumentado um pouco a velocidade, né? Galera, 3 dias, um jogo inteiro na sua mão. Pesquisa aí, cara, quanto custa um joguinho desses bobo aí, gente? Zombicide, pesquisa quanto custa esse jogo, Zombicide. Foi um jogo que esse brother me apresentou na época, inclusive, ou Catan. Galera, são jogos de 200, 300 reais, no mínimo do mínimo. Zombicide, pra vocês terem ideia, é coisa de 800 reais. Tá? E por quê? Porque vem uns 30 bonequinhos desse, mais bonitinho assim, e nem vem pintado. A pessoa compra que tem que pintar, tá bom? Então, galera, isso aqui é uma excelente ideia de produto. Excelente mesmo. Tá? Claro, você não vai imprimir um Catan, por exemplo, que já tem uma patente, né? Não vai. Mas, cara, você pode criar um jogo seu. Se você aí gosta de jogar RPG, se você gosta de jogar jogo de tabuleiro, se você é criativo, cara, pensa num jogo, tá? E imprime esse jogo, velho. Isso é uma ideia incrível. E quanto que eu gastei de plástico para imprimir tudo isso aqui, ó. Até com os dados, se vocês quiserem botar aqui na mesa, galera, não chegou a 50 gramas, isso tudo aqui. Pra vocês terem ideia, essas miniaturas aqui, ó, tudo isso aqui foi coisa de 3 gramas, tá? Essas daqui foram coisa de 10, 12 gramas. Isso daqui, gente, chegou a 2, 3 gramas. Galera, 3 gramas, isso não é nada, cara. Quanto que isso custa? 30 centavos, menos que isso ainda, tá? Então, gente, você pode imprimir o jogo inteirinho mesmo, com uma coisa de uns 50, 60 reais. Você pode vender esse jogo, sabe a quanto? A quanto você quiser, irmão. Você pode criar um jogo seu, que não existe em lugar nenhum do mundo, imprimir ele com 50 reais e vender ele a 500, 600 reais, o preço que você quiser, porque o jogo é seu. Show de bola? Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Fiquei realmente impressionado aqui com essa possibilidade, tá? Claro, não tirando a resina de jogo, tá? A resina, ela sim consegue ter uma qualidade ainda maior das peças, mas ela traz uma série de problemas. Né? A gente já comentou isso, a gente pode até fazer um vídeo só de resina, tá? Mas traz uma série de problemas que a gente não quer, né? E é claro, galera, se você for começar com uma impressora, eu recomendo que você comece com FDM, se você não sabe exatamente o que você quer trabalhar. Por quê? Porque se resina, você não pode fazer uma coisa grande, você não vai poder fazer um trem desse tamanho, entendeu? Você só vai poder fazer coisa desse tamanho, miniatura. Agora, com FDM, você pode fazer tanto aquilo, e agora você sabe também que você pode fazer isso daqui também. Show de bola? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gostei muito de fazer isso daqui. E agora eu vou testar o contrário. Eu vou testar um bico 0.8, galera. É isso mesmo, um bico gigantesco. Tá? E eu vou falar por que usar um bico gigantesco também é muito interessante. Fechou? Um fortíssimo abraço. Esse aqui é o canal Criar 3D. O meu nome é Yuri Gasperini. Se você ainda não conhece nossas redes sociais, galera, clica lá e conheça, beleza? Instagram, Facebook, aqui no YouTube. Nós estamos em tudo quanto é lugar, galera. E assim, se você quer aprender impressão 3D, galera, aprender como calibrar, como deixar sua impressora top, tá? Como fazer tudo isso que vocês estão vendo aqui de uma forma fácil, sem passar raiva, é só clicar aqui e já se inscrever para quando a nossa turma abrir de novo, eu te chamar lá no seu e-mail. Show de bola? Fortíssimo abraço, é nóis demais e até semana que vem!